una lata de atún. Tá? Ok? A lata é a cápsula. Tá? Y lo que está dentro de la lata, el atún, son las fibras cristalinianas. ¿Ok? Entonces, el cristalino tiene una cápsula, que es la lata, tiene las fibras, que son estas, que vai da frente e da trás. Uma coisa aqui desse lado. São as fibras cristalinianas. Depois ele tem na frente, na parte inferior, tem um epitélio subcapsular, que é só na parte da frente, ele é só anterior. Aqui no equador ele vai fazendo mitose, por isso daqui eles têm núcleos, aí depois, na medida que ele vai formando novos aqui, os velhos vão indo mais para dentro, mais para o centro. Tá? Então na periferia tem núcleos, já aqui no meio não tem núcleos. Essa divisão de núcleo y corteza es principalmente una división quirúrgica. ¿Sí? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente sente o núcleo é mais duro e a corteza ela é mais mole. Tá? Doutor, da catarata, qual deles? Qual parte? Não se mais ou menos. Ok. Entonces, el cristalino normal es transparente. Qualquer opacidade, o que é opacidade? É a perda dessa transparência. Então, qualquer opacidade, já seja congênita ou adquirida, em qualquer parte do cristalino se considera que é catarata, independentemente do efeito sobre a visão. Por que a gente fala isso? Porque vai ter cataratas que são importantes e cataratas que não são importantes. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Tá? Então, qualquer perda da transparência do cristalino é catarata. Classificação das cataratas em duas. Ou você adquire antes do nascimento, ou você adquire depois do nascimento, congênitas ou adquiridas. Aí você pega uma criança de 1 ano e se faz diagnóstico, ela tem catarata. Ela é congênita ou adquirida? Não dá para saber, né? Porque para fazer a mesma divisão você tem que ver do jeito que ele nasce, né? Se nasce e já tem, é congênita. Se não tem, não tem nada. Beleza. Aí depois de 1 ano, tá tendo. Quer dizer que no nascimento não tinha, mas com 1 ano depois tem. É difícil entender essa classificação, mas faz desse jeito. É congênita antes do nascimento ou adquirida. Normalmente a gente faz um diagnóstico de uma criança pequena e já acha que é congênita. Na prática, dá na mesma diferença. Tá? Então, crianças pequenas, a gente faz um diagnóstico, a gente chama de congênita. E tem uma diferença depois no tratamento de uma catarata numa criança do que o tratamento de uma catarata num adulto. Então, as adquiridas, tá? Adquiridas a gente fala normalmente já depois, né? O paciente já mais adulto, tá? Inclusive, o tipo mais frequente de catarata é tipo relacionado à idade. A idade de quê? A idade avançada. Tá? Então, qual que é o tipo mais frequente de catarata? Tipo catarata senil. Catarata senil ou relacionada à idade. É que eles não estão querendo mais colocar essa questão de idade avançada. Né? Colocar desse jeito, relacionado à idade, mas se entende que é a idade senil. Depois tem a pré-senil, que é tipo assim, um paciente de 40 anos, ele pode ter catarata? Pode. Ele é senil? Não. Pré-senil. Depois tem as traumáticas,
Senil é o quê? Senil é quando a pessoa é idoso. Isso, e pré-senil. O que significa pré? O que é pré? Antes dele. Há 40 anos? Por aí. Amiga, tipo pré, eu não sei, pré. Paciente de 40 anos. Tá, porque eu não conheço. Ok. Tudo bem. Por quê? Porque, tipo assim, o que é o normal da catarata? Você um paciente de 60, 70, 80 anos. E um paciente de 40 é normal? Frequente, pelo menos, não é, com certeza. Porém, a gente está vendo cada vez mais, porque muitas vezes, na maioria dos casos, é relacionado a diabetes. Né? Tá? Então, a gente está tendo cada vez mais pacientes diabéticos, tá? Que provavelmente 100 anos atrás quase não tinham. E hoje em dia tem muito mais. Por que tem cada vez mais diabético? Você sabe? Oi? Estilo de vida, Estilo de vida. todo tipo de gente tem um olho mais claro, tem mais tendência a perder volume. Catarata? Não. Antigamente a gente tinha mais pessoas que morriam de fome. Certo? 100, 200, 300 anos atrás, tinha muito mais gente morrendo de fome. Hoje tem muito mais gente morrendo relacionado ao contrário. Eu comer demais. Exatamente. Mais ou menos. Traumática, vamos ver um por um depois, tá? Depois tem a classificação morfológica. Aqui se refere a que parte do cristalino ele está tendo a catarata. Ok? O cristalino é assim. A gente tem aqui o núcleo, né? A parte do centro da catarata. De uma catarata nuclear, tá? Provavelmente é a mais frequente de todas. É a mais frequente. E uma característica da catarata nuclear é que ela produz miopia. Ela produz miopia, E miopia normal, a miopia, quem tem miopia sabe que tipo, ele começa de criança ou de adolescente, ele vai piorando aos poucos até os 25 anos, mais ou menos ele estabiliza. Pronto, ele não aumenta mais. Isso é miopia. Tá? Depois dos 25 não aumenta. Oi? Depois dos 25 não aumenta. Normalmente não. 25, 26, 28, por aí. A miopia. Tá? Então, num paciente de 70 anos que está fazendo miopia, tem alguma coisa rara. Geralmente é catarata. Uma catarata nuclear, tá? E quem tem miopia que sabe, né? Que enxerga melhor de perto do que de longe. Então, já ouvi 1 milhão de vezes falar assim: doutor, como é que tem muito problema de vista agora, né? A minha avó, doutor, ela nunca usou óculos. E ela, doutor, ela fazia as coisas aqui dela sem problema. Então, a avó tinha catarata nuclear. Provavelmente, né? Porque daí, isso te contar isso aqui, doutor, minha avó, meu avô, eles enxergavam super bem no carro. Eu falo assim, eles dirigiam muito? Não, eu não dirigia. Ele usava computador o dia inteiro? Não, ele não sabia nem usar computador. E o celular o dia inteiro? Não. O que ele fazia? Ele dava das vacas dentro do armário. Então, a exigência de visão dessa pessoa 50 anos atrás era diferente da exigência de visão de hoje em dia. O doutor, eu tinha começado a aula, e o doutor falou para mim, quando eu usava óculos, perguntou se meus pais usavam óculos. Aí eu falei, Eu nunca vi um paciente mais de 50 anos sem precisar de óculos. Então, pergunta besta. Aí não, perguntaram assim, se meus pais usavam óculos, por eu usar. Aí falou, não, mas como os seus pais sempre usam óculos? Oi? Eu não entendi. Toda pessoa de mais de 50 anos precisa de óculos. Pra Não, enxergar mas bem. por que por eu usar óculos, meus pais, um deles eu tinha que... Por que com meus pais tinham que... Não entendi a tua pergunta. Para mim usar óculos, ele falou que por eu usar óculos, um dos meus pais deveriam estar usando óculos. Falou que é genético. Foi uma pergunta
pai pode nunca ter usado óculos. Ele está feliz da vida dos filhos. Quer dizer que ele chama isso bem? Não. Mas não usa, porque para ele precisa. Então não tem. Agora, se ele for mais específico, meu pai tinha miopia, aí já tem mais sentido a pergunta. Né? O pai tinha astigmatismo. Tipo assim, essa perda de visão para perto depois dos 40, presbiopia, todo mundo tem. É o que fez Ok, então, catarata natural é mais provavelmente mais frequente de todas, ela produz miopização, tá? Aquela pessoa que começa a enxergar de volta, doutor, você fala assim, 60 anos, doutor, minha vida não está melhorando, eu consigo enxergar mais ou menos agora, porque eu não enxergava mais. Ele tinha presbiopia, a dificuldade para perto, aí depois ele começou a enxergar melhor de perto. Por quê? Catarata de perto. Outra, a cortical. A cortical, ela tem uma característica que ela afeta principalmente a periferia, aqui. Tá? Então, no começo, a cortical é no princípio não afeta a visão. Por que não afeta a visão? Para a gente enxergar bem, é o centro que tem que estar transparente. Ela afeta os lados. Então, muitas vezes a gente faz, por exemplo, paciente diabético que vem para uma avaliação, tá? E a gente percebe que o paciente está começando a ter catarata cortical na periferia. E antigamente eu explicava para o paciente, você está começando a ter catarata e tal, mas não precisa estar, porque é do lado e tal. Hoje em dia eu nem explico para o paciente, eu falo, você está super bem, sabe? Porque ele sai por o doutor disse que eu tenho catarata e tal. Mas ele, na verdade, não afeta a visão ainda, tá? Então, esse tipo de catarata, ele afeta a visão? No começo, não. Agora, lógico, ele começa a avançar e afeta o centro da visão, aí sim. Por isso que eu falo, no princípio, no começo, não afeta a visão. Terceiro tipo frequente de catarata é subcapsular posterior. Ele afeta aqui. A subcapsular posterior, a imagem, quando ela entra nos olhos, a imagem faz isso. Chega na córnea ela começa a fazer convergência e no cristalino faz mais convergência ainda, né? Ela faz isso. Na verdade, a imagem ela junta aqui, aí depois ela faz isso, né? Onde que ela junta? A imagem ela junta aqui, na parte posterior do cristalino. Então, esse pouquinho de catarata subcapsular posterior, ele afeta bastante a visão, porque é um lugar onde a imagem se condensa, tá? Então, o subcapsular posterior tem a característica de ele afeta a visão. Ele pode até ter um mínimo de catarata subcapsular posterior, porém o paciente ele afeta bastante a visão, tá? Porque ele está bem no centro. Aí depois, e o mesmo paciente, ele pode ter um pouco de nuclear, um pouco de cortical, um pouco de subcapsular posterior, pode ter os três, tá? Então, inclusive, ele vai piorando nos poucos, até que o paciente pode ter uma catarata total, tipo, todas as partes estão opacificadas. Afeta na visão por mínimo o quê? Que seja. Que seja catarata. A catarata é mínima, porém ele afeta bastante a visão.
É tipo assim, o para-brisa do teu carro, se ele está sujo lá no cantinho, ele vai incomodar quem está dirigindo? Não. Agora, e se estiver bem no meio ali, na frente, do motorista? Entendeu? Então depende onde está a catarata, tá? Dependendo do tipo de catarata. Cataratas congênitas. 3 de cada 10 mil neonatos vivos. É muito raro. Doutor, posso fazer só uma perguntinha? Para, por exemplo, saber qual delas é no exame normal de vista? Isso não é normal? Ou tem algum exame específico? Para avaliar isso daí, tem que dilatar a pupila, né? Mas aí só com uma simples assim, de apresentar o carro um pouco, ele consegue saber? Sim, deveria sim. Dilata a pupila e dá para ver o cristalino inteiro, né? Tipo, com a pupila fechada, não é nada, né? Sim. Ok, catarata congênita, diz assim, 3 de cada 10 mil, já são muito raros. E quando tem, muitas vezes é bilateral, nos dois lados, né? 2/3 são bilaterais. E a maioria de volta tem alguma história familiar. Causa mais comum é mutação genética, geralmente autossômica dominante. Ou seja, quando tem, a gente vê os irmãos ou um dos pais também com catarata. É raro, mas quando a gente acha uma família inteira de cataratosos. Puede estar relacionada a enfermedades pediátricas sistémicas, pacientes con síndrome de Down también tienen, não falo de congênita mesmo, mas paciente com Down, com 25, 30, 35 anos de idade, ele já faz muitas vezes catarata. Mas daí não é congênita. Transtorno metabólico como galactosêmia, é muito raro. Problemas intrauterinos como la infección por rubeola. Esa de rubeola es raro, pero probablemente sea importante. Hay campañas de vacunación anti-rubeola para mujeres jóvenes. Porque rubeola ele produz aborto, tá? Ou alterações congênitas no bebê. Tá? Uma delas, catarata congênita. Aí, quando nasce uma criança com catarata congênita, tem que saber qual seria a causa, né? Classificação da catarata congênita. A catarata congênita é aquela que se apresenta durante o primeiro ano de vida. Infantil até os 2 anos, catarata juvenil dos 2 até os 10. Na verdade, criança com catarata, se a catarata for importante, porque o que a gente aprendeu ali? Que uma catarata pode ser importante ou não. Tá? Qual que é o tratamento da catarata? Cirurgia, não tem outro. Tá? É cirurgia, não tem outro. Ok? Uma criança pequena precisa de cirurgia ou não? Se a catarata for importante, tá? O tratamento é cirúrgico quanto antes, tá? Que é diferente ao adulto. Catarata assim, tipo paciente de 70 anos, ele trabalha no campo, tá? Feliz da vida ele, e ele cuida, ele planta milho, e tem um gado dele, tem as galinhas dele, tá? E ele nunca teve dificuldade de visão. Aí ele vem fazer uma consulta e a gente avalia e o paciente, na verdade, ele está enxergando 80%, tá? Com óculos melhor até esse 80%. Será que esse paciente precisa de óculos? A gente pergunta, né? Tipo, o senhor dirige?
Não, doutor. E meus filhos que eles me levam para o hospital. Ok. O senhor usa computador? Não. E celular? Não, usa aquele celular comum, só para fazer chamada. O senhor lê muito? O paciente não sabe ler. Então, será que esse paciente precisa de uma cirurgia? Provavelmente não. Tá? Agora, um paciente que está enxergando 80%, ele tem 62 anos, ele é arquiteto e ele é dono de um escritório, né? De construção. Será que esse paciente vai reclamar da visão dele? Será que ele vai ficar feliz enxergando 80% de visão? Esse paciente provavelmente não. Tá? Então, a cirurgia, na verdade, depende. Será que... Então, esse paciente de 70 anos que trabalha na chácara dele, feliz da vida, tá? A gente deixa o paciente em paz, né? Bota o óculos para ele, fala para ele, tem um pouquinho de catarata, mas não é nada grave, vou encontrando uma vez por ano. O cara vai feliz da vida, tá? Já um paciente de 60 anos, arquiteto e tal, ele chegando a 80%, o óculos não vai funcionar. Se o óculos ele está chegando a 80%, não vai funcionar. Ele vai voltar depois de uma semana reclamando que ele não está enxergando bem. Esse paciente já é para cirurgia. Então, cirurgia de catarata em adulto não depende, né? Ok. Em criança com catarata importante é diferente. A recomendação é cirurgia quanto antes. Mas quanto antes é hoje, ou semana que vem, ou daqui a 15 dias. Não é uma coisa, vamos ver daqui a um ano. Não. Por quê? Porque a criança ela está aprendendo a enxergar. O cérebro dela está aprendendo a enxergar. E esse aprender é até os 8 anos de idade. Então a criança ela tem que enxergar bem até os 8 anos, né? Até os 8 anos que ela aprende a enxergar. Quanto mais pequena a criança, mais importante é isso aí, esse aprendizado. Por exemplo, nasce uma criança e a gente tampa um lado no olho dela, tá? Durante um mês. Aí depois de um mês a gente tira o tampão, tá? A gente avalia essa criança com 8 anos, esse olho que a gente tampou por um mês, ele enxerga menos do que do outro lado. Porque ele perdeu, um mês de aula na vida dele de aprender a enxergar. Tá? Já vai ter uma diferença. E essa criança a gente aprendeu até os 8 anos. O que acontece num adulto? A gente tampa até os olhos por um mês. Aí depois de um mês tira o tampão. O que vai acontecer com os teus olhos? Fica normal. Não. Tá normal. Não afeta em nada. Tá? Uma criança é diferente. A criança precisa de uma cirurgia, se a catarata for importante, quanto antes. Professor, sim. Então eu posso considerar que a catarata importante é toda aquela catarata que estabiliza o sujeito ou que deixa a criança tem um ano. Oi? A criança tem 1 ano. Como é que você avalia se a criança está enxergando bem ou não? Dá para pôr letras e números para falar? Não. Aí é o médico que avalia o olho, o médico que decide, né, se essa catarata é importante ou não. O que a gente avalia? Se o cristalino está transparente ou não. Será que essa catarata que a criança tem é importante ou não? Depende. Se tem uma cortical, não está afetando a visão. A criança tem catarata, porém a afetação é aqui. Será que precisa de cirurgia? Mas e a evolução dessa catarata? Isso eu não sei, pô. Aí é uma avaliação do paciente. Vamos acompanhar o paciente, lógico. Entendeu? Por isso, a criança tem um pouquinho de catarata para cirurgia? Não. Não é trocar de sapato. O olho de uma criança, se for operado, não vai ser nunca mais normal, tá? Doutor, um cristalino normal de uma criança, dá para fazer cirurgia à toa? Não, vai afetar muitíssimo mesmo. Então a gente decide se a catarata é mesmo importante ou não para fazer uma cirurgia. Se bem é raro, né? 3 de cada 10 mil.
assim, cataratas hereditárias, na maioria dos casos, né, é autossômica dominante, 25% é recessiva. Então, na maioria dos casos é autossômica dominante, né, na família, na história familiar. Depois as cataratas metabólicas, depois as cataratas por processos infecciosos. Aí tem o TORCH, né? Toxoplasmose, rubeola, citomegalovírus e herpes. Esse TORCH. Toxoplasmose, rubeola, citomegalovírus e herpes. Crianças com artrites, na verdade, em criança pequena, muitas vezes ela vai acompanhada de uveíte, né? Um processo inflamatório anterior. Essa inflamação ela pode causar catarata, tanto catarata como glaucoma. Toxoplasmose, rubeola, citomegalovírus, herpes. Dice así, puesto que la dureza visual no se puede evaluar en las nacidos. Aí o que avalia é a importância da catarata, né? Ver se o paciente tem alguma outra coisa, evaluar outros hallazgos oculares associados. Evalua o comportamento visual da criança para determinar se a catarata é importante ou não. Cataratas densas, né, ou seja, importantes, requerem uma cirurgia precoce. Qual que é o risco de não fazer a cirurgia? Desarrollo de ambliopia por deprivação de estímulos. A ambliopia é quando o cérebro não aprendeu a enxergar com um ou os dois olhos. Isso é ambliopia. Tá? Que é o exemplo que a gente falou, né? A gente tampa o olho de uma criança por um mês, aí depois nunca mais esse olho vai ser normal que nem o outro. A gente avalia o olho parece normal. Qual que é a diferença? O cérebro não aprendeu a enxergar com esse olho. Como é que o cérebro aprende? É uma neurona que faz conexão com outra neurona que faz com outra neurona, né? É um processo de aprendizado a se enxergar. A ambliopia tem várias causas. Por exemplo, quem tem estrabismo geralmente também faz ambliopia. Um paciente que tem ptose, uma pálpebra caída, ele vai enxergar bem desse lado? Por mais que a gente levante, aí não enxerga mais. Por quê? Porque ele passou tempo com o olho fechado. Uma catarata também poderia ser, né? Causa de ambliopia. Cataratas traumáticas. A gente vê bastante. Pacientes homens, 90% é homem jovem. Muito raro em mulheres. Doutor, Oi. a catarata traumática ela é devido a um trauma. Isso. E por que, então, qual é a lógica de ter mais em homens e menos em mulheres? Porque a homem vive perigosamente. Porque o homem vive perigosamente? É? De mulher. Então isso não é fisiológico, isso é só uma A esperança de vida estatística. das mulheres é maior que dos homens? Porque o quê? A esperança de vida das mulheres é mais alta, né? Que homens, sabe disso? Talvez uma das razões seja isso, né? Então não é fisiológico, é estatística só. É estatística, mulher tem mais que homem. Tem uma coisa que se fala, quem tem medo morre por último. Lógico, já vi mulher, sim, mas é muito mais frequente em homens. Aqui eu vejo muito pessoas que trabalham no campo, eles fazendo cerca, né? O arame tem que estar muito tenso, né? Escapa. E quando escapa isso daí, ele vai numa velocidade e ele vai dançando assim, né? E já vi um monte
furar o olho, né, por culpa de arame. Eu já vi por tudo que é causa, por pessoas jogando tênis, descarga elétrica, como se diz, rádios, raio, por raio, o cara não morre, mas fica com catarata, Eu já vi também, lógico, eu vi um, mas o mais estúpido que eu vi já foi uma menina de 17 anos. Ela estava com, não sei se é preciadora. Grampeadora. Ela estava na oficina grampeando e foi, assim, entrou a metade assim, na corda e furou o cristalinho também. Professor, vou falar. O meu marido entrou um anzol pescando. O quê? Meu marido entrou um anzol de pesca no olho. Ele tem catarata. Furou o olho dele. Já tirou uns olhos da mídia, tá pronto? Tirou, lógico. Não pode falar, né? É piercing. Nossa, não. Ele era criativo. A catarata traumática, principalmente se tem um corpo estranho intraocular, a cirurgia é urgente. Sim. Doutor, mas você não falou que catarata era crônica? Lógico, tem exceções. Uma catarata traumática vai ser uma catarata aguda, né? E nesse caso, ele não fez a cirurgia. Ele tinha 8 anos. Ele teve que ficou com anzol dentro do olho, teve que fazer cirurgia, mas a catarata veio depois, né? Aí não, ele não fez cirurgia. Não fez. Suponhamos, o marido dela tem uma catarata total. Não dá pra ver o resto do olho. Tá? Não dá pra ver como é que tá a retina, lógico, nada. Será que vale a pena fazer uma cirurgia com ele? Ele não enxerga mais, só enxerga a luz, nada mais. Tá? Uma catarata super avançada. Será que vale a pena fazer uma cirurgia com 8 anos de idade? Quer dizer que ele aprendeu a enxergar. O que ele aprendeu, ele não esqueceu mais. Suponhamos que ele não tem outra lesão, que a gente não sabe. Tá? Poderia se fazer a cirurgia. Por quê? Porque talvez ele aprendeu a enxergar. E 2, o que ele tem a perder? Já não tá vendo nada mesmo? Mas poderia se fazer a cirurgia sim. Na pior das hipóteses, só fica na mesma Vai coisa. ficar igual. Vai sofrer, Ou né? igual, ou melhor. Vai sofrer pra fazer a cirurgia, né? Vai. Mas no caso não, a dele é periférica, cortical, né? Não sei. Não, a dele é cortical, ele enxerga. Eu tô falando qual que é a situação dele. Não sei. A dele é lateral. Não sei. Catarata traumática pode ser um trauma contuso, tá? Ou poderia ser um trauma penetrante. Quando é contuso, muitas vezes pode ser catarata normal, tá? Mas se é perfurante ou penetrante, ou seja, furou a cápsula, o contato do humor aquoso com as células cristalinianas, ele faz muita inflamação. Então tem cataratas traumáticas que precisam de cirurgia na hora, tipo uma penetrante, ou se for uma catarata mais contusa, um trauma contuso, muitas vezes não é urgente. Então, se falaram que não fizeram cirurgia nele, foi um trauma contuso, não foi penetrante. Fez a cirurgia na hora. Aqui de volta, cataratas traumáticas mais frequentes. Penetrante, contusa, choque elétrico, bomba atômica.
Acho que com uma bomba atômica, o último que você vai se preocupar é com uma catarata, né? Não sei. Você não vai viver muito tempo para enxergar de novo. Não, quem morre não tem problema com quem morre, né? O problema é com quem não morre. Então, que toda a radiação e tudo mais. Tem que ver todas as radiações, né? Catarata secundária patologias, tá? Tem uma lista de 4 aqui. A número 1 longe, a enfermedade que mais se relaciona com a enfermedade que mais se relaciona com catarata é diabetes, número 1 lejos, tá? Lógico, independentemente da idade do paciente, tá? E a maioria dos pacientes mais graves que eu tenho são pacientes diabéticos. Vai ter cada dia mais. Catarata é reduzida por fármacos. Aí na lista, corticoides, clorpromacina, amiodarona, lopinol, sulfonamol. Ok. Em geral, tem muito pouco paciente com cataratas por medicamentos. Hoje em dia é raro, tá? O que a gente vê mais, com mais frequência é complicações por corticoide, tá? Bem referido ao uso crônico de corticoide. Tipo, o uso crônico é mais de 4 ou 6 semanas. Tá? Você pode usar corticoide por semana e tal sem problema. Tá? Mas quando o paciente começa a usar já mais do que isso, é assim, se for colírio, ele produz colírio de corticoide usado por muito tempo, ele produz com mais frequência hipertensão ocular, ou seja, glaucoma. Hoje eu vi um pai de médico. Ele teve uma besteira, ele teve em janeiro, ele teve um olho vermelho, uma hemorragia conjuntival, né? Sangue da conjuntiva. Ele fez uma consulta e indicaram um corticoide e uma análise artificial. Essa hemorragia não afeta a visão, ele melhora em 10 dias, sem nada, sem tratamento. E usando corticoide? O corticoide demora uns 12, 15 dias. Demora mais com o corticoide do que sem. Ele sara mais rápido sem tratamento do que com tratamento. Ok? Ou seja, ele usou à toa o corticoide e ele continua usando até hoje. Ele foi fazer uma consulta comigo porque ele teve de volta uma hemorragia conjuntival, ele é hipertenso. Tá? Então, mas essa hemorragia é uma besteira, não afeta em nada a visão. Aí eu medi a pressão dos olhos dele, super alto. Aí o que aconteceu? Usou um colírio. Aí ele começou a contar a história. Que desde janeiro ele está usando esse colírio. Então, geralmente colírio de corticoide, usado por muito tempo, pode produzir hipertensão ocular. Quando é via oral, ele produz catarata. Isso daqui é mais raro, né? Via oral, geralmente. Quem usa corticoide por muito tempo é reumatologista. Mas eles mandam o paciente cada certo tempo, a gente avalia, né? Se está começando a ter catarata, já tira suspende o corticoide, né? Eles usam com cuidado, né? O problema é quando, tipo, esse ano agora, eu vi um paciente jovem, 40 anos, gordo, tipo assim, o pescoço dele assim, estava gordo o paciente.
E ele foi trazido, ele estava cego, né? E cego dos dois lados por catarata. Aí perguntando, ele 3 anos atrás, ele estava com uma lesão na pele, tá? Que só melhorava com creme de corticoide. Aí, que se daram na farmácia. Aí chegou um momento que não melhorava mais, aí na farmácia eles indicaram corticoide para ele tomar. E isso daí ajudava na lesão da pele. Aí depois de 3 anos, o paciente cego por catarata. Então presta atenção com corticoide, né, principalmente. Cataratas produzidas por outras doenças oculares, principalmente uveíte anterior crônica, glaucoma agudo, e pacientes com miopia alta fazem também com mais frequência catarata. Não sei porquê. Ou não? Então, eu tenho 12 graus, né? E aí a última consulta apareceu a catarata. Em setembro. Afeta a tua visão? Na verdade, além disso, eu tenho uma lesão no dedo. Não, perguntando, a tua catarata afeta a tua visão? É porque eu sou eu, mas eu tenho uma dificuldade de enxergar. Bem sempre. Não, você já tinha uma dificuldade. Sim, sim. A miopia, ótimo. Aí mudou alguma coisa agora? Piorou? Cerrado. Com óculos não melhora. Você tem quantos anos? 44. Ok, miopia de 12 graus, uma pessoa de 44 anos. Estou falando só da miopia, suponhamos, você não tem catarata. Se você pensa numa cirurgia refrativa, ou seja, para deixar de usar, precisar menos do óculos, não é uma cirurgia laser nem nada, é cirurgia de catarata sem ter catarata. E agora, tendo catarata, com mais razão ainda, tá? Então, recomendação com você, aguenta até onde você puder, tá? Aí depois vai para a cirurgia de catarata. Aí você vai melhorar, lógico, da catarata, mas do grau também. Eu fiz, acho que eu já provei da grau, eu tenho a minha censura da córnea Tem a ver com isso daí. eles não queriam ver. Mas não é para fazer cirurgia de laser, isso que eu estou falando. Não é para fazer cirurgia de miopia, é para fazer cirurgia de catarata. Isso. Não é para fazer cirurgia de miopia. E sem laser. Não existe. Existe, mas tipo assim, você está confundindo. Eu sou operado de miopia. Eu fiz uma cirurgia com 28 anos, tá? Da córnea. Cirurgia de miopia, a laser, se faz na córnea. Tiramos isso. Pessoa de 44 anos, com miopia alta. Tá? Só isso. Está interessado em enxergar melhor sem o óculos. Tá? Que tipo de cirurgia se recomenda? Cirurgia de catarata. Não da córnea. Da catarata. Entendeu? Voltaria ao grau normal? Não. Oi? Voltaria ao grau normal? Não. Tenta-se o objetivo da cirurgia é para deixar o paciente mais perto do zero possível. Eu não voltaria 100%. Oi? Não voltaria 100% como o grau dela é muito bem. Não, depende. Depende? O que não tem é perfeito. Pode até ficar em zero. Vai ficar perfeito? Não. Não vai. Não, por isso que eu vejo. Não, por isso que presta atenção no que eu recomendei para você. Aguenta o mais que você puder. Porque assim, a cirurgia tem vantagens e desvantagens. Você vai ganhar algumas coisas e você vai perder outras. Tá? Não é perfeito. Recomendação, aguenta então onde puder, tá? Aí depois faz a cirurgia. Depende. Cara, quanto custa isso daqui? R$5. Ok, quero vender por 5. Tá caro ou tá barato?
Isso vale 5, porque ele é caro ou barato? É o preço. Então, eu quero vender a 10. Tá caro. Então, pedindo a mais do que o preço normal. Então, a tua pergunta não faz sentido. Tipo, uma cirurgia é cara ou barata? Ué, depende. Se está no preço, é normal. Se estão pedindo a mais, está caro. Tipo assim, um carro Porsche 0 km novo, 2024, custa mais ou menos. Carreira custa $200 mil. R$1 milhão, mas está caro ou não? Está no preço dele. Está no preço dele. Então, caro ou barato depende, né? Isso que é difícil responder a tua pergunta. Ah, Porsche está em 180 ainda, está na promoção. Cirurgias de catarata tem Ok. Qual é o síntoma da catarata? Ô, doutor, cigarro não influencia? Oi? Tabagismo não influencia? Cara, não dá pra perceber. Que é a primeira doença que eu vejo que o tabagismo não influencia em nada. Não dá pra perceber. Tipo assim, quem não fuma não tem, e quem fuma tem, não. Tipo assim, o que a gente mais sabe é quanto mais idade tem uma população, com mais presidência a gente vê catarata. Síntoma de catarata é diminuição da visão. Pronto, acabou. O paciente está enxergando menos. Doutor, meu olho fica coçando também de vez em quando. Ok. Doutor, meu olho fica lacrimejando. Ok. Isso daí é catarata? Não. E para mais importante, eu fui aprender depois, né? Tipo assim, o paciente. Porque o paciente, ele esconde os sintomas dele. Tá? Tipo assim, a minha secretária, ela pergunta já para o paciente qual o motivo da consulta. Por que o paciente está ali? Tá? Paciente, motivo da consulta do paciente, o paciente está lacrimejando muito. A gente avalia o paciente segue de catarata para os dois lados, beleza? A gente faz a cirurgia do primeiro lado, aí depois de uma semana o paciente vem e ele segue, né? Depois de uma semana, ele enxergando já, caminhando sozinho, perguntei para ele se ele estava feliz, né? Da cirurgia, ele falou, doutor, mas meu olho não ficou bem. Por quê? Doutor, estou lacrimejando. A cirurgia nunca foi para ele parar de lacrimejar, a cirurgia foi feita para ele enxergar melhor, entendeu? Então, muitas vezes avaliar, vocês têm que prestar atenção, o que o paciente, o que está incomodando o paciente e o que vocês encontraram no paciente. Muitas vezes não tem nada a ver o motivo de consulta do paciente com o que vocês encontraram de importante no paciente. Entonces, síntoma de catarata es disminución de la pérdida, disminución de la dolencia visual, es una pérdida de visión lenta, progresiva, geralmente bilateral, tá? Geralmente é bilateral, pode ser os dois, ou geralmente é assimétrico. Não produz dor, não produz irritação ocular, mas meu vizinho tem catarata e está com o olho vermelho. Esse olho vermelho é outra coisa. Ele tá, a catarata tá chegando bem e ficou coçando o olho. Mas catarata não produz olho vermelho, catarata não produz dor, catarata não produz, sei lá, dor de cabeça. Poderia ser, mas dor de cabeça pode ser um milhão de coisas, então não dá para saber se é catarata ou não. Vamos lá? Quando indicar uma cirurgia, se evalúa sempre a visão do paciente óculos por separado
descartar otras causas de disminución de visión. Por exemplo, eu avalio um paciente que está enxergando muito pouco dos dois lados, tá? Aí eu avalio, ele tem um pouquinho de catarata. E eu já sei, esse pouquinho de catarata não vai produzir tanta afetação da visão. Ele está tendo alguma outra coisa. Aí eu avalio, ele tem um glaucoma, pressão alta nos olhos, um nervo óptico destruído pela pressão alta. A minha pergunta é, com esse paciente, será que se eu fizer uma cirurgia com ele vai enxergar melhor? Não. Não. Agora, doutor, se eu fizer uma cirurgia, será que dá para enxergar um pouquinho melhor? Acho que ainda não. Porque no começo eu fazia, tipo, o paciente insistia, doutor, mas se melhorar um pouquinho ele já vai estar feliz. Beleza. Mas tem alta possibilidade dele não melhorar. Mesmo assim, doutor, vamos fazer. Ok, beleza, vamos fazer. O que acontecia? O paciente fazia cirurgia, ou seja, a gente fazia. Ele melhorava? Não melhorava. O paciente ficava feliz? Não. Ele falava bem de mim? Não. Talvez, não diretamente, mas é assim, tipo, porque hoje em dia, suponhamos, teu pai ou tua mãe vai fazer uma cirurgia, o pai de uma pessoa, velho de 70 anos vai fazer a cirurgia, ótimo. Aí a neta de 18 anos ela vai te selfie no hospital acompanhando meu avô no dia da cirurgia dele. Tá? Aí metade da cidade está assistindo ao vivo, mais ou menos, os acontecimentos no hospital. Tá? Lógico, um dia depois, uma semana depois, todo mundo pergunta, né, para ela: e aí, teu avô foi bem na cirurgia? Não. Quem que fez a cirurgia? Né? Então, metade da cidade vai sabendo, né? Quem que fez a cirurgia e qual que foi o resultado. Então, mas isso daí a gente vai aprendendo depois, né? Tipo assim, então, valeu a pena, nesse caso, fazer a cirurgia, sendo super práticos, valeu a pena eu ganhar dinheiro fazendo a cirurgia desse paciente? Não valeu a pena. Mas isso a gente vai aprender com o tempo, tá? Então, quando o paciente tem catarata dos dois lados, né, a gente, se tem um bom pronóstico dos dois lados, só tem catarata, não tem nada mais, a gente faz a cirurgia do olho que está enxergando pior primeiro, aí em outro momento a gente decide fazer do outro lado. A cirurgia de catarata tem vários jeitos de se fazer, tá? Bom seria saber fazer todos eles. Ok, vamos aplicar. Ok. Beleza, quem tem catarata, você acredita ali, olha na lata, pensa que é uma lata de adulto, tá? Como é que vocês tiram o atum da lata de atum? Vocês tiram a tampa, certo? O que é a lata desse caso? É a cápsula, tá? E tudo que
está dentro, né? Se o núcleo e a corteza estão lá dentro, você vai tirar, a gente vai tirar por esse buraco, pela tampa da tubatura, tá? Ok. Quando a gente faz isso tem uma catarata extracapsular. Ok? Extracapsular. Cápsula queda in situ. Fica no lugar. Entendeu? Na extracapsular. Aí tem a outra intracapsular. Se retira el cristalino inteiro. Tira tudo. A lata inteira, sem abrir nada. Tira a catarata inteira. Teoría estudiado que el cristalino está sostenido por unos ligamentos, que es el ligamento suspensorio de zinco, o sônula, verdade? Sônula é assim. Aí tem pacientes, por exemplo, que isso daqui está muito já quase sem fixação, o cristalino está mexido ali. Então não dá para fazer uma cirurgia extracapsular, tem que tirar tudo. Tá? Então, tem casos que a gente faz desse jeito, ou casos desse jeito, a extracapsular. E essa extracapsular, de volta, tem vários jeitos de fazer. A cirurgia clássica, a incisão é de 12 milímetros, depois já tem a M6. Tem uma cirurgia para fazer com 12 milímetros de incisão, a outra que é de 6 e a outra que é de 3 milímetros. Tá? Cada uma com sua vantagem e desvantagem. Tá? Olha. C do C lá do C é o catarata. Small. M, manual, small, incision, cirurgia manual de catarata de incisão pequena. Essa é. Então, aí, não existe, na verdade, tipo assim, falar, qual que é a melhor de todas? Talvez essa cirurgia de catarata clássica de 12 milímetros, que já não deveria ser usada, né? Porque essa daqui, ela substitui essa e essa daqui é melhor, né? Mas ela se usa muito até agora. Aqui no Paraguai, no Brasil, se usa bastante, tá? Essa clássica. Se usa muito essa daqui também, na facomucificação, que são incisões mais pequenas, de 3 milímetros.
Porém, uma facoemulsificação é mais complicado de fazer em cataratas muito avançadas, que é o que a gente tem bastante aqui na nossa população. Então se usa na verdade as três. Qual é mais comum, mais? Não sei. E esse que o senhor escreveu manual? Tipo, porque depende da população que você atende. Você atende só pacientes arquitetos, donos de empresas, ou você atende no hospital público? Entendeu? Então lógico, quem tem uma catarata mais que está começando, né, que não é super avançado, talvez a melhor seja essa daqui, né? Agora, o paciente com uma catarata já bem avançada, a melhor provavelmente seja essa. Tá? Então depende. Por isso que eu falei no começo, o ideal seria, na verdade, o cirurgião de saber todas, né? E esse que o senhor escreveu de manual? Esse daí faz parte da tá. Seria o nome. Tá bom. Ela é a sigla. Ok. Continuamos. Complicaciones de las cirugías. 1 millón de complicaciones posibles. Diz aqui, né, as principais. Ruptura da cápsula posterior, né? Porque a cápsula tem a cápsula anterior aqui na frente e a cápsula aqui atrás. Aqui está o vidro. Rompe-se a cápsula durante a cirurgia. Cai um pedaço de cristalino da catarata lá no vítreo. Cai a lente intraocular lá no vítreo. Uma hemorragia na coroides durante a cirurgia. Tudo que está dentro do olho, retina, catarata, tudo sai pela ferida. Credo, professor. Pós-operatório, uma infecção pós-operatória, essa endoftalmites é super complicada, super complicada. Tá? Essa aqui é bem frequente, opacificação capsular posterior pós-operatória. Que a lente intraocular faz assim, né? Tira tudo que está dentro. E normalmente a lente intraocular coloca-se aqui, dentro da cápsula. Isso é normal. Aí depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o paciente começa a enxergar menos de volta. Essa cápsula posterior começa a ficar tipo suja ou branca, né? E o paciente começa a enxergar menos. Mas aí faz um laser, se faz um buraco aqui tipo, tira a tampa posterior da lata de atum. Então, complicações depois da cirurgia. Sai o íris, o prolapso de íris pela ferida, edema de córnea, tem 1 milhão de complicações possíveis. Quais? Eu já vi todas. Tem muitos médicos bons que dão aula, ou que trabalham em hospitais universitários, ou hospitais onde tem residente, tá? Porque normalmente a gente vai fazendo as cirurgias e a gente vai tendo cada vez menos complicações. A questão é, quando tem uma complicação a gente não sabe mais o que fazer. Já não está acostumado a lidar com essa complicação. Tá? Então tem muito médico que faz isso, tipo, 1 vez por semana eu trabalho num hospital universitário, de graça, ele não é remunerado por isso, e ele vai lá só pra ver e cagada. ajuda os residentes, ele tipo, ensina a fazer cirurgia com os outros, e ele vai lidando com as complicações dos outros, né?
para quando ele estiver também, ele vai saber lidar com essa complicação. Por certo, uma vez no passado, o Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina em Botucatu, fica a 200 quilômetros mais ou menos de São Paulo. Eles estavam procurando, mas era assim, era ridículo, era tipo 40 horas semanais e o salário era 7 mil reais, alguma coisa assim. Eu acho que muitas vezes tipo, o médico ele termina a especialidade e ele quer ficar ainda lá, né, 1 ano, 2 anos para aprendendo, né, também. Talvez para isso. Ou tem cara que gosta mesmo de ganhar mal. Sofrer. Não, que gosta do ambiente hospitalar, universitário e tal, né? Tem pessoas que gostam. Mas se falasse que ele é super bem pago, com certeza não. Bueno, perguntas. Agora sim, um lápis para fazer essa chamada. Onde vocês estão na pergunta?